Olá! Viver em condomínio, vamos combinar, é quase como morar numa pequena cidade na vertical. É um baita desafio de convivência, claro, mas, por outro lado, é uma chance incrível de construir uma comunidade de verdade. Então a pergunta é: como a gente garante que esse espaço, que é de todo mundo, seja um lugar de paz? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sabe o que realmente faz a diferença entre um monte de apartamentos e um lar de verdade? Com certeza não são as paredes ou a piscina, são as pessoas. É aquele sentimento de comunidade, o respeito, a certeza de que todo mundo está literalmente no mesmo barco remando na mesma direção. Mas claro, como em toda comunidade, sempre surgem problemas. E o mais curioso é que os grandes conflitos, sabe aquelas brigas que acabam até na justiça, quase sempre começam com coisinhas que parecem pequenas, mas que no fundo mostram uma falta de respeito enorme com o espaço que é de todos. E aqui a gente tem um exemplo clássico disso. Jogar qualquer coisinha pela janela ou pela sacada. Uma bituca de cigarro, um pedaço de papel, o resto de comida. Para quem joga, talvez pareça nada, mas para quem tá lá embaixo, pode ser um perigo, um problema de sujeira e, principalmente, um sinal bem claro de desrespeito. E olha, que fique bem claro, isso aqui não é só uma sugestão, é uma regra fundamental que está em praticamente todos os regulamentos de condomínio. É o básico do básico para uma convivência saudável e por isso mesmo é o nosso foco principal hoje. Esse ata, por mais simples que pareça, diz muito sobre como a gente se vê dentro da comunidade. Tá, então como a gente constrói essa tal harmonia? A boa notícia é que existem 3 pilares que, se a gente cuidar bem, resolvem a maioria dos problemas. Vamos chamar de regras de ouro. Como a gente lida com o barulho, com o nosso lixo e com os nossos pets. Começando pelo barulho que, nossa, é campeão de reclamações. Às vezes a parede que separa a gente do vizinho parece de papel, né? E o que para um é uma música legal, para o outro é uma baita dor de cabeça. O bom é que a gente não precisa depender só do bom senso. Existem normas bem claras para guiar a gente. E o que a gente vê aqui são os dados bem concretos. A norma da ABNT define limites em decibéis. E só para a gente ter uma ideia, 30 decibéis, que é o limite da noite para os quartos, é o barulho de um sussurro. Isso mostra o quanto o silêncio é importante para o descanso de todo mundo. Agora, o segundo pilar que volta lá para o nosso problema inicial. O jeito que a gente trata o nosso lixo é um espelho do respeito que a gente tem pela comunidade. Não é só sobre manter o próprio apartamento limpo, é sobre cuidar do prédio inteiro. E olha como é simples fazer a coisa certa. São 4 passos bem básicos: separar, ensacar direitinho, respeitar os horários de coleta e o mais importante de todos: lixo tem lugar certo. E esse lugar, gente, nunca, em hipótese alguma, é para fora da janela. E claro, nossos amigos de 4 patas. A gente ama nossos pets, mas a responsabilidade por eles é 100% nossa. Desde limpar a sujeira até controlar os latidos, garantir que o seu animalzinho não vire um problema para os vizinhos é parte fundamental do pacote de ser um bom tutor. Agora, vamos pensar um pouco maior. A mesma lógica que a gente usou até aqui vale para fora das paredes do nosso apartamento. Todas as áreas comuns, da garagem ao parquinho, são uma extensão da nossa casa. Da piscina à academia, esses lugares são feitos para o nosso lazer, para o nosso bem-estar. E para todo mundo poder aproveitar, regrinhas simples de higiene e organização são essenciais. Cuidar desses espaços é, no fim das contas, cuidar do patrimônio de todo mundo. O mesmo vale para as áreas de festa. Comemorar é maravilhoso, mas a festa de um não pode virar o pesadelo do outro. Respeitar o horário do silêncio e deixar o lugar limpinho, do jeito que encontrou, são as regras de ouro da boa vizinhança. Bom, até agora a gente falou sobre como construir a harmonia. Mas e quando as regras são quebradas assim, uma vez atrás da outra? O que acontece quando o morador simplesmente ignora a comunidade? Aí o tom da conversa muda. E esse é um ponto crucial. As consequências não são uma decisão pessoal do síndico, uma birra. Elas estão previstas em lei, lá no Código Civil Brasileiro, e existem para proteger o direito de todo mundo, à paz, à segurança e ao bem-estar. A lei, inclusive, tem um termo específico para isso: condômino antissocial. Não é sobre o vizinho que fez barulho uma única vez. É sobre alguém que, com um comportamento repetitivo e problemático, torna a convivência insustentável para os outros. E as punições financeiras, olha, são pesadas. Quebrar as regras repetidamente, como jogar lixo pela janela ou fazer barulho sem parar, pode levar uma multa de até 5 vezes o valor da taxa de condomínio. É um valor bem alto.
E para aquele comportamento que é classificado como antissocial, a multa pode ser ainda maior, chegando a impressionantes 10 vezes o valor da taxa condominial. É um recado bem claro de que a vida em comunidade é um direito coletivo que precisa ser protegido. E, em casos extremos, a consequência vai além do bolso. A Lei de Contravenções Penais diz que perturbar o trabalho ou o sossego dos outros pode levar até mesmo à pena de prisão. Isso só mostra a seriedade com que a nossa lei trata o direito à paz. Mas, depois de ver tudo isso, é super importante lembrar: as multas e as leis são só ferramentas, não são o objetivo final. O verdadeiro objetivo é construir uma comunidade tão forte, tão respeitosa, que essas ferramentas quase nunca precisem ser usadas. No fim do dia, a história é essa. As regras são como um esqueleto, mas o que dá vida a esse corpo, o que transforma um prédio num lar de verdade, é a prática diária do respeito, da empatia, da cooperação. É entender que a nossa liberdade termina exatamente onde começa o direito do vizinho. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. De que adianta ter um livro de regras impecável se falta o ingrediente principal, que é o respeito mútuo? Fica a pergunta para a gente pensar sobre o nosso papel no lugar que a gente escolheu para viver. Muito obrigada pela companhia.